A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao culto deste domingo, o culto vespertino, onde acolhemos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é por isso que iniciamos o culto desta noite com alegria, bendizendo o nome do Senhor, para que através de todos os momentos da liturgia, o Senhor fale conosco até chegarmos ao momento central, o momento da sua palavra, onde Deus usa ali o mensageiro desta noite para falar ao nosso coração. E por isso eu quero lhe convidar também para a abertura desse culto, em louvor ao nosso Deus, a abrir a sua Bíblia. Abra comigo ou ligue a sua Bíblia no Salmo de número 63, onde leremos do versículo 1 até o versículo 4. Salmo de número 63, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, amado irmão e amada irmã, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor nessa noite. Aí onde você está, você é muito bem-vindo à nossa igreja. E chame a sua família, chame os seus filhos, para que todos juntos levantemos as mãos em honra e louvor ao nosso Deus, porque dele temos sede, ele é o único que nos sacia. Vamos assim orar em adoração ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o teu nome, estamos maravilhados pela tua graça, tantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor, tu és adorado por toda a terra, e muitos nesse momento se reúnem para bendizer o teu santo nome. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas muito mais pela salvação em Cristo Jesus, aquele que é a nossa rocha, a nossa salvação, a quem adoramos nessa noite. Por isso, conduz todo o momento deste culto, que o teu Espírito nos incentive cada vez mais a abrirmos o nosso coração e o adorar. Recebe todo o louvor e conduz assim a tua palavra ao nosso coração, para que possamos cumpri-la e obedecer os teus mandamentos, porque te amamos, ó Deus da nossa vida. Assim nós oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Vamos bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu espero que você possa cantar essa música comigo, uma música muito antiga e que fala muito ao meu coração, sobre como que a gente pode encontrar alegria no Senhor, apesar dos momentos mais difíceis que a gente possa viver. Então eu convido você aí na sua casa a dizer essas palavras comigo. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia.
em minha vida, recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora. Muito bom a gente poder cantar isso, né? Muito bom a gente saber que isso é verdade. Saber que isso é verdade. Vamos cantar mais uma vez. Vamos dizer de todo o nosso coração essas palavras. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é luz, tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que Ele renove o teu coração, que Ele renove o teu espírito. Que você possa confiar cada vez mais em Cristo Jesus e na sua maravilhosa graça. Deus nos abençoe. Graça e paz, amados irmãos. Quero ler com você um texto maravilhoso, palavra da graça para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Um texto tão conhecido, um texto que tem inflamado e consolado o coração da igreja ao longo de tanto tempo. Assim diz a palavra de Deus, e eu vou ler na tradução que eu gosto e sempre recomendo, a Nova Almeida Atualizada. Assim diz, e peço que você escute com os ouvidos do seu coração. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês verão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse texto aqui, ele é colocado para o povo de Deus num momento muito singular e importante do povo de Deus. Nesse momento, o profeta Isaías está pregando ao povo
que por conta dos seus pecados, Deus iria exilar o povo. Mas Deus não iria apenas fazer isso, mas Deus iria dar o consolo, Deus iria trazer esperança novamente ao coração do povo, trazendo a eles um convite de arrependimento. E o texto de Isaías 55 se encontra dentro desse contexto de Deus trazendo ao coração do seu povo uma fala de: creiam em mim, venham até mim, me busquem. Não gastem o dinheiro de vocês, e a fala do profeta é poética e é muito viva. Deus dizendo: não gastem o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, o suor de vocês naquilo que não satisfaz. Venham a mim e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É maravilhoso porque nós temos alguém que diz que é o pão da vida. Nós temos alguém que diz que mata a nossa sede. Nós temos alguém que traz vinho novo para a gente. Nós temos alguém que diz que Ele é a esperança, Ele é o foco de todas as nossas esperanças. Uma esperança que vai muito além de uma terra que emana leite e mel. E esse alguém é Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, substituindo a mim e a você naquela cruz. Para que agora, quando a gente reconhece, esse é o momento do nosso culto em que a gente reconhece, que a gente busca aquilo que não satisfaz, e isso é pecado, a gente pode orar pedindo perdão a Ele por isso. E ter a certeza que Ele escuta as nossas orações. Ele nos perdoa. E Ele tem poder para transformar aquilo que eu e você não podemos transformar. Mas Ele tem poder para isso. Então eu convido você a fechar os seus olhos comigo, a unir seu coração com o meu em oração. E nós falarmos com esse Deus que promete para mim e para você. Você tem sede? Vem às águas. E Cristo Jesus, Ele é a água da vida. Vamos orar. Pai bendito, nós confiamos em Ti. E nós não temos ninguém mais além de Ti. Por isso, perdoa, Senhor, quando o nosso coração busca aquilo que não vem de Ti. O nosso coração busca outros. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E aumenta a nossa fé, aumenta a maturidade, dá-nos maturidade contigo. E continua, Senhor Deus, a nos dar da Tua água, do Teu leite, do Teu vinho, do Teu pão, para que a gente cresça e dê bom testemunho do Teu Evangelho no nosso coração. Nós confessamos diante de Ti o nosso pecado, confiamos na Tua boa condução da nossa vida, tendo esperança na Tua promessa de que aquilo que foi iniciado em nós há de ser completado no dia de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos continuar a adorar o nosso Deus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos
apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa." Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 5 a 7. Nos fala da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. E nesses versículos nos conta que estava próxima a Páscoa, a celebração da Páscoa, e Jesus então se retira um pouco com seus discípulos mais chegados e não demora muito, ele olha e vê a multidão chegando. E aí ele pergunta para Filipe, olhando para a multidão, pergunta para Filipe: como que a gente vai dar de comer para tanta gente? E o texto nos diz que Jesus perguntou Filipe a isso com um propósito. E Filipe ainda não sabia desse propósito. E respondeu totalmente materialmente, de forma terrena para o Senhor, dizendo: Senhor, não bastaria 200 denários para cada um ter o seu pedaço de pão. E a gente sabe da maravilha que aconteceu ali, naquele lugar, naquele momento. E Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, no finalzinho dele, ele está dizendo ali do que nós podemos fazer da nossa insuficiência, da nossa incapacidade. E ele conclui o finalzinho desse versículo dizendo que a nossa suficiência vem de Deus, vem do Senhor. Então, tudo em nós, os dízimos que nós contribuímos com a causa do Senhor, é de uma providência vinda do Senhor. Por isso é que nós apresentamos diante do Senhor, contribuímos diante do Senhor, porque a nossa suficiência vem dele. E não é assim no texto de João, no capítulo 6, em que Jesus pega ali pouco de pão, uns peixinhos que um jovenzinho
trazia, e então alimenta toda aquela multidão, no sentido de que, pela sua suficiência, pelo seu poder, ainda sobraram pedaços. A nossa suficiência vem de Deus. Deus é quem opera tudo em nós. Então, que nessa hora dos dízimos e ofertas também nós entendamos dessa suficiência que vem do Senhor. E então contribuamos de coração, totalmente de coração, ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e amado, Pai da nossa vida, Senhor providente da nossa vida, nós te damos graças por poder participar nessa hora dos dízimos e ofertas, rogando ao Senhor que trabalhe com suas mãos poderosas em cada valor que for trazido à sua casa. E que tudo, no final de tudo, seja uma forma de glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o próprio nome do Senhor. O Senhor providente, o Senhor carinhoso, o Senhor amoroso. Permita-nos então, Senhor, participar dessa hora com todo temor, tremor e alegria diante do Senhor. Assim é a nossa oração em nome de Cristo. Amém e amém. Continuemos a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Boa noite, amada Igreja de Jardim Guanabara. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste através desse canal. Chegamos agora ao momento ápice deste culto, que é o momento onde ouviremos a palavra de Deus. E essa noite será trazida aos nossos corações através do reverendo Vladimir, pastor efetivo da Igreja de Jardim Guanabara. Vamos estar orando, pedindo a Deus que, através do seu Espírito Santo, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ouvir e entender a palavra de Deus nesta noite. Essa palavra que já foi colocada no coração do reverendo Vladimir e que também estará nesta noite sendo transmitida a cada um de nós. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que temos, ó Pai, de termos servos escolhidos por Ti, pastores que foram ungidos, para que através dele Tu possa utilizar como instrumentos para recebermos a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua iluminação através do Teu Espírito Santo para que aquilo que Tu já colocaste no coração do reverendo Vladimir possa ser transmitido a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ter, através do Teu Espírito Santo, ter as nossas mentes iluminadas, abertas para ouvirmos a Tua palavra, compreendermos a Tua palavra, guardarmos o nosso coração e praticá-la, Senhor. Isso é muito importante para que possamos cada dia mais crescer na Tua palavra, cada dia mais aumentar o nosso conhecimento e cada dia mais galgarmos a santificação, que é um passo a cada dia que nos damos, e para isso precisamos conhecer a Tua palavra. Somos-te gratos porque temos servos, reverendos, pastores fiéis à Tua palavra, que pregam e falam única e exclusivamente daquilo que Tu tens colocado no seu coração. Nós te pedimos que continue nos iluminando, nos dando a sabedoria e o entendimento para podermos ouvi-la e compreendê-la. Nós oramos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos participar, ouvindo a palavra de Deus neste momento. Deus abençoe a todos. Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor e de Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos juntos mais uma vez no nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, que tantas coisas benditas e maravilhosas tem feito na nossa vida. Caminhamos em fé, caminhamos na certeza do seu cuidado, do seu carinho, do seu amor, revelado a cada amanhecer, a cada novo dia, para todos os que creem, para o seu povo e até mesmo para aqueles que nele não creem e não confiam, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. E a chuva que cai sobre os justos, cai sobre os injustos. A terra que mana leite e mel e que produz o alimento, o faz para aqueles que estão de joelhos em terra e para aqueles que não creem em absolutamente nada. Mas nós cremos e sabemos que aquele que faz as chuvas virem dos céus, que faz a terra
ofertar as suas dádivas, o alimento que chega às nossas mesas, é aquele que era, que é e que há de vir. Nós amamos ao Senhor e estamos aqui exatamente por isso. Queremos abraçar a todos que conosco agora se conectam neste culto, nesse momento de adoração, de louvor e de reflexão da palavra de Deus. É o momento do culto em que nós abrimos o texto santo, lemos e rogamos ao Espírito Santo que ilumine os nossos olhos e coração. Já oramos buscando assim a condução do Senhor e agora nós lemos as Escrituras. Antes de ler a passagem desta noite, eu quero contar aqui que no domingo passado, pela manhã, o reverendo Maurício trouxe-nos uma mensagem maravilhosa. Nós estamos, como todos sabemos, nos cultos da manhã, estudando o Evangelho de Marcos. Nós estamos estudando cada pedaço, cada versículo, cada expressão do Evangelho de Marcos. Já assim estamos por alguns domingos e já chegamos agora ao clímax da narrativa evangélica, que é a prisão, a crucificação e a ressurreição de Jesus. E no domingo passado, pela manhã, o reverendo Maurício abordou a narrativa de Marcos quando ele apresenta-se perante Pilatos, perante Pôncio Pilatos. E trouxe-nos uma mensagem de aquecer o coração, de desafiar as nossas vidas diante de Deus cada vez mais. Foi uma bênção mesmo. Depois você assista lá nos nossos sermões gravados no site da igreja, temos todas as mensagens que dominicalmente ministramos ao povo de Deus. E eu estava ouvindo a mensagem ali no primeiro banco, né, onde eu gosto de ficar sentado desde que nós retornamos em agosto do ano passado aos cultos presenciais. Eu fico sentado ali no mesmo banco, primeiro banco, né, e ouvindo e me abeberando da palavra do Senhor, me edificando sempre. E a mensagem foi entrando na minha mente, no meu coração, e eu fui pensando em algumas coisas que ele, reverendo Maurício, através da palavra de Deus, me fazia imaginar e pensar. E eu até liguei para ele durante a semana. Eu falei, Rev, eu vou pegar ali o texto que você usou domingo passado, mas dando uma abordagem outra que o Senhor me falou ali naquele momento. E eu quero então ler com você agora a narrativa de Mateus. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí em sua casa, Mateus 27, a partir do verso 11, quando exatamente o evangelista também nos narra a apresentação do Senhor perante Pilatos. Mateus 27, a partir do verso 11. Lembrando que essa passagem ela nos é historiada pela sua relevância também pelos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas contam esse encontro do Senhor com Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves? Quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito.
Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente no sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos conduza agora no momento de reflexão. Amados, essa passagem é bastante conhecida de todos nós, por demais sabida de todo o povo de Deus, o encontro do Senhor Jesus com o governador Pôncio Pilatos, um homem que tinha autoridade de Roma sobre si, um homem que podia decidir o destino e o caminho de todos que estavam sobre sua égide. E o Senhor Jesus é colocado perante esta autoridade pública, essa autoridade civil, essa autoridade imperial. O texto que nós acabamos de ler, e insisto, foi objeto da belíssima reflexão domingo passado pelo reverendo Maurício, nos conta detalhes desse encontro de Jesus com Pilatos. E você tem aqui, nessa passagem evangélica, que é o introito de todos os sofrimentos que o Senhor passaria até o clímax da crucificação na cruz do Calvário, nós somos levados a entrar em contato com a pessoa de Pilatos, para quem Jesus é levado, e a pessoa da multidão, essa multidão que grita, que brada, que clama que um bandido seja solto e que o Senhor Jesus seja crucificado. E eu quero conversar com você exatamente olhando para esse texto sobre as escolhas que fazemos. As escolhas que fazemos. A primeira escolha que o texto nos apresenta é a escolha da multidão. E esse, de fato, é o enfoque de Pilatos. Pilatos, ainda que não totalmente inteirado da situação, mas ele percebe, ladino que é, experimentado nas malversações do Império Romano, que ele estava ali diante de um justo. E, aliás, a sua esposa lhe avisa isto. Ele sabe que Jesus fora preso por inveja. O texto claramente demonstra isso. Ele sabe que o Senhor foi entregue a ele e está ali diante dele, entregue pelas autoridades do templo, pelos anciãos, pelos escribas, como inveja. Corações imbuídos de raiva, de ódio. Não havia absolutamente nada que levasse Jesus a ser acusado de coisa alguma a não ser fazer o bem, a não ser abençoar, ensinar, curar, alimentar, trazer a palavra e o reino, que é ele mesmo, ao coração das pessoas. Por isso, Pilatos, seguindo a tradição que acontecia durante a festa da Páscoa, ele leva a multidão a decidir. E coloca o Senhor Jesus, esta bênção,
esse homem que no seu ministério, como disse, só fizera coisas boas, ao lado de um bandido conhecido, um bandido que já certamente possuía atrás de si uma ficha corrida nada prazerosa, um homicida. E Pilatos pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte? E aqui é o primeiro tomo das escolhas. Aquela multidão ali reunida podia escolher entre a soltura do Senhor Jesus e a soltura de um facínora, de um bandido, Barrabás. E a multidão grita ensandecida: solte-nos Barrabás. E ela não faz isso uma, duas vezes, ela faz tantas vezes quantas Pilatos pergunta. E o texto em Mateus enfatiza muito isso. Ele redarga a multidão algumas vezes, ele apresenta o Senhor Jesus algumas vezes. Mas vocês têm certeza? É isso mesmo? Este homem não fez nada. E a multidão vai não crescendo, escolhendo Barrabás. As escolhas que fazemos. Essa escolha que a multidão fez é uma escolha absolutamente errada. E as escolhas erradas têm consequências terríveis. A multidão escolhe Barrabás porque ela podia escolher. Cada homem que estava naquele lugar, cada coração que estava ali, poderia optar. E esse é uma característica que Deus deu ao ser humano, a liberdade de escolher. As escolhas que fazemos, porque somos livres. Deus nos dotou de capacidade intelectual, emocional, para escolhermos. Sartre, um filósofo bem conhecido, defendeu a liberdade que o homem tinha de escolher ao seu ponto talvez mais extremo. Ele chega a dizer que a liberdade absolutiza o ser humano, ou seja, é um dos absolutos da vida humana, da natureza humana, as escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, como demonstra a escolha daquela multidão, muitas vezes pode ser errada. E uma decisão errada gera consequências trágicas. A multidão escolhe Barrabás, preterindo o Salvador, preterindo o Rei dos Reis, preterindo o Alfa e o Ômega. Como o evangelista João nos diz no prólogo do seu evangelho, falando de Jesus, ele veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles escolhem Barrabás. Eles optam de uma forma equivocada. Na nossa vida, meu querido, minha querida, muitas vezes nós escolhemos de forma errada. Escolhemos como aquela multidão. Escolhemos equivocadamente. E vemos as consequências trágicas das nossas escolhas e como vemos. E por isso, olhando para esta multidão hoje à noite, eu quero perguntar a você: que escolhas você tem feito? Que escolhas nós temos feito? Quantas vezes nós escolhemos o que é errado, escolhemos o que é ruim, exercemos a nossa liberdade de escolher, de optar, livres que somos, escolhemos coisas que absolutamente são válidas. Escolhemos coisas que de forma alguma terão relevância ou expressão na nossa vida, pelo contrário, como aquela multidão posta diante do Senhor Jesus e de Barrabás,
escolhe aos gritos Barrabás. Quantas vezes eu e você tomamos decisões horrorosas, decisões trágicas, escolhemos erradamente. As Escrituras pontuam a nos mostrar vidas e vidas, testemunhos e testemunhos, com escolhas erradas. Escolhas erradas, consequências trágicas. Ah, meus irmãos, peçamos a Deus sabedoria para escolher certo. Diante dos fatos do nosso dia a dia, diante das opções que se nos apresentam, diante, das vontades e das ações que se abrem diante de nós, quantas vezes nós escolhemos erradamente, como aquela multidão. Eu aprecio muito a passagem bíblica que nos conta sobre Salomão. Quando Salomão estava para reinar em Israel, ao encetar a construção do templo, Deus diz a ele: o que você quer que eu lhe faça? Escolha, peça-me. E Salomão pede a Deus não ouro, não riqueza, não poder. Salomão pede a Deus sabedoria, o que já denota que ele era um homem sábio. Salomão pede ao Senhor sabedoria para tomar decisões corretas, para escolher corretamente. O pecado é sempre uma escolha trágica. As coisas que não vêm de Deus sempre vão repercutir nas nossas vidas quando escolhidas por nós, tristemente escolhidas por nós, de uma forma ruim. Provérbios nos conta que os caminhos que não são de Deus são caminhos de morte. Escolhas errôneas nos levam para caminhos de morte. Alguns dias atrás eu conversei com um homem, um amigo, que, encantado por outra mulher, traiu sua esposa, teve um caso extraconjugal, adulterou. E conversando comigo, ele desabou, abriu o coração, chorou e disse: que escolha ruim! Que escolha ruim, pastor! Eu não deveria ter escolhido esse caminho. As palavras daquele homem se unem ao grito daquela multidão. Escolha ruim, escolha errada. No nosso dia, nós somos confrontados com inúmeras situações. Peçamos a Deus sabedoria para não escolhermos Barrabás, para não ecoarmos com aquela multidão na escolha errada. As escolhas que fazemos. Mas não é apenas a escolha da multidão que o texto nos apresenta. Porque é um outro protagonista aqui, que é Pilatos. E é interessante, e o reverendo Maurício pontuou muito sobre esta relação dúbia de Pilatos com o Senhor Jesus e com toda essa situação. Quando você lê o texto, parece que ele vai e não vai, parece que ele quer e anseia por soltar Jesus, vem a mensagem da sua esposa e ele apresenta algumas vezes Jesus à multidão, como que a querer que a multidão diga: solte Jesus e mate Barrabás. Mas, como bem pontuou o reverendo Maurício, não é assim. Porque aquele coração, o coração de Pilatos, também escolhe. E essa escolha igualmente errada
agora passa por um outro prisma, que é o prisma da omissão, que também é uma escolha, errada e que gera consequências trágicas. Porque Pilatos se omite. Ele tem toda a autoridade para libertar Jesus. Mesmo o grito da multidão, Barrabás, 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 mesmo o grito da multidão, crucifica-o, crucifica-o. A voz de Pilatos era muito maior do que a voz da multidão. Instado, insisto, foi por sua própria esposa, que dizia: não envolva-se com este justo. Ele é justo. Mas o que faz Barrabás? Pede uma tina, pede um artefato, manda vir água, lava as mãos perante o povo e diz: não tenho nada com isso. Como não tem nada com isso? Sabedor que Jesus era um justo, que nada fizera para estar ali, que senso de justiça é esse? Como lavar as mãos diante dessa situação? Como se omitir diante deste equívoco engendrado pelos anciãos do templo, pelos principais sacerdotes? Não tenho nada com isso. Por mais que eu saiba o que está acontecendo aqui, por mais que eu saiba que este homem não merece o grito da crucificação, eu não tenho nada com isso, eu estou lavando as minhas mãos. É com vocês. Queridos, quantas vezes esse tipo de escolha é reproduzido por nós? Por mim e por você. Quantas vezes escolhemos errado na omissão? Quantas vezes lavamos as nossas mãos perante coisas que estão gritando ao nosso redor e precisando da nossa intervenção, precisando do nosso agir, precisando da nossa presença? Nós lavamos as mãos, como quer dizer, não tenho nada com isso. Temos sim. Somos salvos pela graça. Somos igreja. Somos sacerdócio real, nação santa. Nós temos a ver, sim, com tudo o que acontece neste mundo, porque esse mundo é do nosso Deus. Pertence ao Senhor. O trono dos céus não está vazio. Toda injustiça há de nos afetar. Todo mal há de nos afetar. Todo maltrato dispensado a alguém há de nos incomodar. Nós não podemos lavar as mãos. O mundo está clamando ao nosso redor. E nós não podemos escolher tragicamente como Pilatos escolheu. Nós não podemos nos omitir. Não. Nós somos enviados a este mundo. E o Senhor Jesus disse isso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. Essa é a nossa missão. A missão da igreja não é lavar as mãos. A missão da igreja é envolver-se com o ser humano, aonde ele está, buscá-lo, no cemitério do pecado, no sofrimento da culpa, na dor dilacerante do inferno. Lá nós estaremos
anunciando a palavra, anunciando não Barrabás, mas Jesus. Anunciando aquele que morreu na cruz, verteu seu sangue, mas ressuscitou para mostrar que era o Messias de Deus, o enviado para nos remir. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Barrabás foi solto por aquele que lavou as mãos. Escolhas erradas, escolhas que fazemos. A escolha que grita pelo erro, a escolha que lava as mãos diante das situações que diante de si se apresentam, são exemplos de situações e de escolhas erradas. E as escolhas erradas geram consequências trágicas. Mas não poderia terminar essa mensagem que queimou meu coração enquanto ouvia o meu grande amigo, domingo passado de manhã, reverendo Maurício. Eu não poderia terminar sem falar com você da escolha certa. A escolha certa não é apresentada nesse texto, porque esse texto ele se circunspecta a esse encontro de Jesus com Pilatos e o grito ensandecido da escolha equivocada da multidão. Mas a escolha certa é aquela que perpassa toda a Escritura Sagrada. A escolha certa é quando você escolhe aquele do qual toda a Bíblia testifica. A escolha certa é quando você, ao invés de gritar por Barrabás, a escolha certa é quando você, ao invés de lavar as mãos, você se prostra de joelhos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que morreu no Calvário e ressuscitou, deixando o túmulo vazio ao terceiro dia. E crê na sua ressurreição e com o coração você o confessa como Senhor. No coração crê que Ele vive e com seus lábios você o confessa, o proclama como Senhor. A escolha certa é aquela que tem Jesus como seu alvo. A escolha certa é aquela que leva você e eu pelo único caminho, pela única verdade e pela única vida, Cristo Jesus. A escolha certa é aquela que faz você alimentar-se do pão vivo que desceu dos céus, da água da vida. Como ele mesmo disse, a mulher samaritana no poço de Jacó, olhando para aquela água que ela fora buscar, Jesus diz, João 4, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede novamente. A água viva, Cristo Jesus. A escolha certa é aquela que você faz quando o bom pastor começa a conduzir a sua vida, as suas escolhas, as suas opções. E Jesus é o bom pastor. A escolha certa é quando você passa pela porta das ovelhas e Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim achará pastagem. A boa escolha, a escolha certa é aquela que você faz quando o Senhor é o rei da sua vida, quando o trono do seu coração está ocupado por Ele e quando o Espírito Santo derrama a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A escolha certa é aquela que tem Jesus. E quando você agora caminha olhando firmemente para o autor e consumador
da sua fé. Eu fiz essa escolha há muitos anos atrás, movido unicamente pelo Espírito Santo, o único que pode nos levar a crer. Quando, com 15 anos, o Evangelho me foi apresentado e eu, graças ao Senhor, não escolhi Barrabás. E eu, graças ao Senhor, não lavei as mãos. Eu, graças ao Senhor, escolhi Jesus. Ele abriu meu coração e fez morada. E nessa noite, eu quero convidar você a escolher Jesus. A não escolher Barrabás. A não lavar as mãos. A não escolher erradamente. E qualquer coisa fora de Jesus é um erro. Que você não se omita diante da graça de Deus oferecida em Cristo a você. Que, ao contrário, você dobre os seus joelhos e abra a sua vida para aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quero convidá-lo a escolher Jesus. Essa é a escolha certa. E a escolha certa traz consequências eternas. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. As escolhas erradas geram consequências trágicas. A escolha certa, Jesus Cristo, gera consequências eternas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as suas escolhas. E meu querido, minha querida, escolha sempre pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é Cristo. A vontade de Deus é que Ele seja o seu Redentor. A vontade de Deus é que você ande sempre nos seus caminhos. Que Deus o abençoe. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, nesse momento. Busque a Deus. Faça agora um balanço, ainda que rápido, das escolhas que você tem feito. Das escolhas erradas, das escolhas por Barrabás. Quantos caminhos errados escolhemos percorrer? Está na hora de voltar. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar de disputar as comidas que os porcos comem. Está na hora de dizer não ao pecado. Está na hora de dizer não àquilo que não vem de Deus. Escolhas erradas geram consequências trágicas. E em nome de Jesus, nesta noite, se o Espírito Santo está dando a você agora, meu irmão, minha irmã, que está orando aqui comigo, se o Espírito Santo está dando a você a convicção de caminhos errados que precisam ser modificados, faça isso agora. Não perca tempo. Não escolha mais Barrabás. Escolha Jesus. Não escolha errado. Escolha a vontade de Deus, que é certa. Quero também que você pense quantas vezes nos omitimos e assim escolhemos errado. Porque escolhemos por omissão. Escolhemos lavar as nossas mãos. Como quer dizer que não temos nada com isso? Como não temos? Onde houver pessoas chorando, sofrendo, amarguradas, destruídas, viciadas, com o peso da culpa e da dor sobre si, nós temos a ver sim, porque somos o povo do Senhor. Onde houver injustiça, onde houver fome, onde houver gente com frio, onde houver pessoas sozinhas, abandonadas, largadas, perseguidas, sofrendo,
Nós temos a ver sim. Não lavaremos as mãos diante dessas coisas. Somos povo de Deus e temos um compromisso em fazer a coisa certa, como Pilatos teve e deixou passar, como aquela multidão teve e deixou passar. Nós não deixaremos, porque eu quero que você pense agora na única escolha correta, eterna e permanente, que é a escolha por Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui agora, juntos, unidos, conectados, e te damos graças porque a cada novo amanhecer, tu nos dás a chance de escolher pelo Senhor. E aqui estamos nós, tocados pelo teu Espírito, abençoados pelo teu Espírito, conduzidos pelo teu Espírito. Aqui estamos nós, Senhor, para dizer: queremos a Ti, escolhemos a Ti, queremos caminhar na Tua presença, crescer na Tua presença, ter o nosso coração escancarado para o Senhor. Queremos que Tu vivas na nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensinou, Senhor Jesus, ao dizer que a vida que ele tinha, ele agora vivia em Ti, no Filho de Deus, que o amara e se entregara por ele. Também nós queremos dizer-te nesta noite isso, Senhor Jesus. Queremos viver em Ti, queremos caminhar contigo. Tu és a nossa escolha. Ó Senhor, essa escolha certa, que traz consequências eternas, porque estaremos para sempre contigo, é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. E queremos fazê-la agora, queremos renová-la agora e estar contigo, e adorar-te, e bendizer-te, servir-te até aquele dia maravilhoso em que voltarás para nos acolher, para nos receber e para viver eternamente ao nosso lado. Bendito sejas, ó Senhor Jesus, desde agora e para tudo sempre. Em Teu nome oramos. Amém e amém. Deus abençoe, querido, a sua vida com a escolha certa, esta que tem consequências eternas, jamais com escolhas erradas, cujas consequências são trágicas. Deus nos abençoe e que as escolhas que fazemos sejam todas para a glória de Deus. Amém. Eis que chegamos ao final desse culto, momento que separamos na nossa vida para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Momento onde, através das nossas orações, clamamos ao Senhor a sua presença em nossas vidas. E eis que também nos foi possível, através da ação do Espírito Santo, ouvirmos a palavra do Senhor, que cala o nosso coração, que cala a nossa mente, para que nós pudéssemos, nesse momento, estarmos verdadeiramente reconhecendo a soberania e majestade do Senhor. Que nessa semana possamos verdadeiramente aplicar essa palavra ao nosso coração, que possamos verdadeiramente estar na presença do Senhor em cada momento, sabendo que tudo que somos, tudo que temos vem da mão dele. Por isso, nós precisamos a cada momento buscar a sua palavra, não somente no domingo, como fizemos agora, mas também a cada momento de nossa vida. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória de Deus. Recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, e em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor imutável de Deus o Pai, e as doces consolações, a presença e a sabedoria nos dada através do Espírito Santo, esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.